Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, uma alegria nós estarmos juntos, começando mais uma Escola da Fé. Olha, já são muitos programas desde que essa Escola da Fé entrou no ar, graças de Deus. Então nós estamos aqui para continuar as nossas aulas, ok? Muito bem, eu quero convidar você para nós rezarmos, pedir a Deus a sua graça, a sua bênção, porque o Mestre falou, não é? Sem mim nada podeis fazer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus bons amigos e amigas, nós estamos fazendo uma série de programas, série de aulas sobre aquilo que é básico, fundamental na nossa fé católica. Se você tem acompanhado, você viu que nós já fizemos aí um programa sobre quem é Deus. Claro, a base da nossa religião é Deus. Depois fizemos um programa sobre o que é a fé, muito importante o que é a fé, e hoje eu quero conversar sobre a palavra de Deus. São essas coisas básicas, né, para um cristão viver autenticamente a fé católica. Então você vai ver aqui no nosso plasma, está aí a Bíblia, a palavra de Deus escrita. Por que eu falo palavra de Deus escrita? Porque tem a palavra de Deus que não está escrita. É o que a gente chama de tradição. Aquilo que veio dos apóstolos e que não ficou escrito, né? Jesus, né, disse aos apóstolos, né, na Santa Ceia, lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, o Espírito ensinar-vos-á no futuro, né, todas as coisas. Então o Espírito Santo ensinou para a igreja muita coisa, né, que está onde? Na tradição da igreja. Então eu chamo de a Bíblia que não foi escrita, que foi transmitida. Muito bem, vamos continuar, pode passar aí, né? Então depois de 20 anos da ascensão de Cristo, os apóstolos e os evangelistas começaram a escrever os livros do Novo Testamento. Veja que só depois de 20 anos, Cristo subiu ao céu mais ou menos por volta do ano 33. O primeiro evangelho, Mateus, e depois logo em seguida Marcos, pode ser até que sejam quase que coincidentes, porque Mateus escreveu na Palestina e Marcos escreveu em Roma, já por volta do ano 50. Então, praticamente 20 anos depois é que, né, começou a se escrever. Então, a tradição da igreja foi sendo cultivada durante 20 anos. Aquilo que chegou até nós, né? O nosso credo, por exemplo, que não está escrito na Bíblia. Muito bem, vamos em frente. Foi a igreja, olha aí, assistida e guiada pelo Espírito Santo, como Jesus prometeu, quem montou a Bíblia. Então, se você pega a Bíblia não tem um livro que traga o catálogo dela, o índice dela. Quem que fez o índice da Bíblia? Quem que disse isso aqui é palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo? A igreja. Desde o primeiro século, a igreja foi depurando. E olha, a igreja não deixou entrar na Bíblia mais de 100 livros, os chamados apócrifos. Do Antigo Testamento tinha mais de 60, do Novo Testamento, uns 100 livros. Tem um escritor italiano muito bom, Vittorio Messori, muito bom. Ele diz que só de evangelhos falsos havia 80 que foram
Século I, século II, foram retirados. Então, quem garante para nós que isso aqui é palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, é a igreja. E como é que a igreja fez isso? Em vários concílios que a igreja foi resolvendo. Nós vamos ver isso. Pode passar? Olha, então, quem definiu o seu índice, quais os livros que deveriam entrar na Bíblia, foi a igreja. Então, fica bem claro. Pode passar? Então, como já falei, nenhum livro da Bíblia traz o seu índice, né? A igreja foi que colocou aí o catálogo da Bíblia, né? Então, foi um trabalho dos primeiros séculos. Aí você vai ver como isso foi sendo feito, né? Nos concílios, por exemplo, de Cartago III, Cartago IV, que Santo Agostinho participou, né? No tempo de Santo Agostinho, que o magistério da igreja, então, ele foi concluindo quais eram os livros inspirados pelo Espírito Santo e quais não eram. Esse é o fundamento básico para a gente acreditar na palavra de Deus. A Bíblia tem uma mãe, a mãe é a igreja que berçou a Bíblia. Claro, o Antigo Testamento já existia, né? A igreja assumiu o Antigo Testamento, né? Assim mesmo, os judeus tiraram alguns livros do Antigo Testamento que a igreja não tirou. Aqueles 7 que Lutero também tirou, né? Mas a igreja não tirou nada. E a igreja completou com o Novo Testamento. Os Evangelhos, as cartas dos apóstolos. Pode passar? O Concílio Vaticano II disse uma coisa muito importante. Esse dever que vocês estão vendo aqui, Dei Verbum, é um documento do Concílio Vaticano II, é uma constituição chamada dogmática do Concílio Vaticano II, que explica para nós a Bíblia e a tradição. A Dei Verbum diz assim, no número 8, foi a tradição apostólica, ou seja, dos apóstolos, que fez a igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Então, o Concílio Vaticano II deixou bem claro. A tradição da igreja, né, é que trouxe para nós a composição da Bíblia, certo? Para frente. Por outro lado, a igreja excluiu, como já falei, dezenas de livros apócrifos, os que não foram inspirados pelo Espírito Santo e que continham erros, fantasias e heresias. Então havia, por exemplo, uma série de evangelhos, acho que vai aparecer aqui, Evangelho de Tiago, Evangelho de Pedro, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Nicodemos, tudo falso. Alguém escrevia e punha o nome de um apóstolo para dizer que era uma coisa original, e não era. Mas a igreja, com a inspiração do Espírito Santo, encontrou em muitos deles o quê? Heresias, erros de doutrina, fantasias de fã. Entendeu? Isso não é inspiração do Espírito Santo. Aí, gente, o que garante é o Espírito Santo. Por isso que a gente, quando for ler a Bíblia, tem que invocar o Espírito Santo e dizer para o Espírito Santo, ajuda-me a entender isto que o Senhor inspirou no escritor sagrado. Se o Senhor inspirou, então me inspira também para que eu entenda o que ele quis dizer. Certo? Vamos lá. Vitório Messor, aquilo que eu falei, eu deixei escrito aqui, porque é bom a gente ter essas referências, né? Aquele escritor italiano que eu falei, muito bom, ele escreveu um livro, o livro é de entrevista com o Papa João Paulo II, com o Papa Bento XVI. É um escritor assim, muito respeitado na igreja. Hoje ele está com 80 e poucos anos. No livro que ele chamou Hipóteses sobre Jesus, que foi publicado em Portugal pelas Edições Paulinas, ele fala o seguinte, diz que a igreja excluiu cerca de 80 falsos evangelhos da Bíblia. Olha o que eu tinha falado. Eu estou documentando aqui por escrito, porque quem quiser depois ter esses slides, pode até usar, né? Eu estou vendo que, graças a Deus, estão surgindo várias escolas da fé aí, né, em várias paróquias. Então está aí, fica documentado para a gente, pode passar. Bom, além disso, mais de 80 outros livros foram excluídos do Antigo Testamento, ou também do Novo Testamento. Então vocês estão vendo, estou mostrando assim, que a composição da Bíblia foi uma coisa muito complicada. Complicada em que sentido? Muito trabalho, né? Muita inspiração do Espírito Santo para saber o que é inspirado, o que não é. Ou seja, a conclusão que a gente tira,
Quem acredita que isso aqui é a palavra de Deus, tem que acreditar na igreja e na sua infalibilidade. Não tem como. Você não tem maçã sem a macieira. Você não tem laranja sem laranjeira. A não ser que seja aquelas laranjas, maçã feitas de plástico. Aí sim, aquela não tem mãe. Mas essa aqui tem. Muito bem, vamos em frente. A igreja ensina que Deus é o autor da Sagrada Escritura. Está aí, bem claro. Os autores sagrados, que são chamados de agiógrafos. Agio, em grego, quer dizer santo. Grafos, escritor. Escritor sagrado. Agiógrafo. Está certo? Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Está lá no Catecismo, no 105. Aliás, eu uso muito o nosso catecismo, porque o catecismo é uma palavra oficial da igreja para nós. Pode virar? Bom, olha o que São Pedro disse. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Ou seja, eu não posso interpretando do jeito que eu quero. Por quê? Porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. O que está aqui é vontade divina. Então, quem é que tem que interpretar para mim o que está aqui? A mesma instituição que discerniu que isso aqui é palavra de Deus, ou seja, a igreja. Então, todos nós precisamos ler a Bíblia, meditar sobre a Bíblia, mas, quando surge uma dúvida, não sou eu que vou tirar essa dúvida, eu vou na igreja. O que a igreja diz? Só para vocês terem ideia, só aquela frase, isto é o meu corpo dado por vós. Teve um santo, acho que no século II, que diz que no tempo dele havia mais de 200, não, século II não, minto, foi depois do protestantismo, século XVI. É um santo do século XVI, esqueci o nome dele agora. Diz que havia mais de 200 interpretações diferentes para esta frase do Evangelho, isto é o meu corpo dado por vós. A igreja tinha uma interpretação só. A interpretação da igreja é o corpo de Cristo, corpo, sangue, alma, divindade. Pronto, a igreja nunca mudou essa posição, certo? Ok, vamos em frente. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Olha como é que São Pedro, na segunda carta dele, completa, né? Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Vamos ver como é que esses homens escreveram isso, né? Vamos em frente. Olha lá, continua São Pedro na primeira carta dele dizendo, pois haveis renascidos, não de uma semente corruptível, algo assim, humano, terreno, né? Não, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Viva e eterna, né? A gente vai ver uma citação daqui a pouco aí da carta aos Hebreus que fala isso. A palavra de Deus é viva, eterna, ou seja, ela não envelhece, ela não morre. O mesmo evangelho que os nossos cristãos do primeiro século liam e meditavam e cresciam, hoje nós lemos o mesmo evangelho depois de 2000 anos. Aí tem um ingrediente divino que não envelhece, ok? São Paulo, por isso também damos graças sem cessar a Deus, porque recebestes a palavra de Deus que de nós ouvistes. Olha como é que São Pedro, São Paulo, esses gigantes da fé colocam a questão, né? Damos graças a Deus sem cessar. Por quê? Porque nós recebemos a palavra de Deus, né? Que de nós ouvistes. Olha, vejam bem, antes de escrever, São Paulo pregou, vocês ouviram. É aí que vem a tradição da igreja também, tá? Pode passar, por favor. Então, vós a recebestes, isso é bonita essa citação da primeira carta aos Tessalonicenses, né? Vós a recebestes não com palavra de homens, mas como realmente é palavra de Deus, que age eficazmente em vós que crestes. Esse age eficazmente é muito importante a gente entender. Quando você medita sobre a palavra de Deus, ela transforma você. Não é uma leitura de um romance que você acha bonito, que você fica emocionado, mas te deixa do mesmo jeito. Aqui não, porque a palavra de Deus te questiona.
E não só questiona, ela aponta o caminho que você deve seguir e mais, traz a graça de Deus para que ela seja eficaz, ou seja, ela consiga você viver aquilo que está escrito. Importante, né? Vamos lá. Toda a Escritura, São Paulo, escrevendo para Timóteo, na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. Então, tudo que está aqui, ó, é inspirado por Deus. Tá? Para persuadir, corrigir e formar na justiça. Olha aquilo que eu falei da eficácia, da construção que a palavra de Deus faz em nós. Tá certo? Então, a gente vê, né, quando a gente lê os escritos dos santos doutores, dos padres da igreja, dos santos de modo geral, né? Quem reza a liturgia das horas todo dia, principalmente ali de manhã nas laudes, sempre vem duas leituras, né, nas laudes. Uma leitura é da Bíblia e uma leitura é de algum santo da igreja, algum doutor da igreja. Aí a gente vê, percebe ali, que sempre está recheado da palavra de Deus. Sempre está recheado da palavra de Deus. Né? Muito bem, coloque mais um slide para nós vamos aqui daqui a pouquinho fazer o intervalo. A carta aos Hebreus diz exatamente isso, né? Fechando esse primeiro bloco, né? A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Pode passar? Ele fala capaz, né, de atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, discerne os pensamentos e as intenções do coração. Está aí, a carta aos Hebreus. Vamos para o nosso intervalo, é bem rápido, a gente volta daqui a pouquinho. Meus amigos, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. E eu quero dizer a você o seguinte, né? Como é que você pode se comunicar com a gente? Como é que você pode contribuir, né, com a Canção Nova em todo esse mutirão de evangelização que a Canção Nova faz? Bom, primeiro, nós temos aí o nosso e-mail, escoladafé@cançãonova.com. Tranquilo, você já conhece bem. Temos também o nosso telefone, que agora também é WhatsApp, né? 12 31 86 26 00. Temos o Instagram, né? @professor Felipe _Aquino, tá? E eu quero também colocar para você aqui o seguinte: como é que você pode adquirir os produtos da Canção Nova? Temos aí loja.cançãonova.com, né? Eu tenho também a minha loja lá na editora Cleofas, que é loja.cleofas.com.br. Agora, o importante que você quer contribuir com a Canção Nova, além do boleto bancário, que é uma forma de contribuir, o débito automático. Eu, desde que abri o débito automático, não sei quantos anos faz, eu ajudo pelo débito automático. Agora, a maneira mais simples que você pode contribuir, que não tem custo nem para você, nem para a Canção Nova, é o Pix. É a melhor maneira. Pix.doação, deixa eu ver direitinho para não errar. Pix.doação@cançãonova.com. Tranquilo, pelo celular. Bota lá o Pix. E aí você verifica se o beneficiário é Rádio Canção Nova. Ok? É uma maneira muito boa, gente, de a gente ajudar o reino de Deus crescer. Claro, vocês imaginam que quer manter uma Canção Nova. Eu estou fazendo um programa hoje, de volta aqui no estúdio, na Canção Nova, por causa da pandemia. Vocês me acompanharam, né? Eu tive que gravar em outro estúdio. Só aqui eu tenho 3 câmeras trabalhando, né? Mais a produtora, a diretora do programa, o pessoal na ilha, o pessoal que manda, sabe, mais de 10, 15 pessoas trabalhando para que um programa chegue até você. Quanto custa isso? Satélite, Embratel, né? É um custo elevadíssimo. Bom, por isso eu quero retomar essa colocação, porque, sabe, faz parte da sua participação, faz parte da sua união com esse nosso trabalho. Quero mostrar rapidamente aqui alguns livros sobre esse nosso trabalho. Olha, nosso querido Padre Léo, Padre Vicente, que é o coordenador da Betânia, né? Quis publicar conosco um livro, né? Semente de Coragem. São 6 pregações do Padre Léo, com uma reflexão minha,
depois de cada pregação. É uma síntese da pregação do pregador, não é uma transcrição ipsis literis, não, é uma síntese, os pontos mais importantes, né? A gente chamou de sementes de coragem, porque realmente Padre Léo transmitia coragem, né, de viver a fé. Bom, este livro aqui, Esta é a Nossa Fé, é um livro principalmente para quem está acompanhando os programas agora. É uma síntese da nossa doutrina católica. Eu até chamei de Manual da Fé Católica para jovens e adultos. O que nós precisamos saber de básico da nossa fé católica? Né? As verdades básicas, os dogmas, os sacramentos, o que a igreja ensina a moral católica, a espiritualidade. É um livro para quem muita gente se converte e depois fica aí também com dificuldade de entender certas coisas. Outro livro que eu escrevi nesse sentido, Passagens Difíceis dos Evangelhos. Eu respondo por semana mais de 150 perguntas pelas minhas redes sociais. É um trabalho que eu faço segunda, terça e quarta-feira à noite. Eu recebo muitas perguntas. E muitas são sobre os evangelhos. Professor, o que Jesus quis dizer aqui nessa passagem do evangelho? Então, o que eu fiz? Eu selecionei 120 passagens mais difíceis do povo entender nos 4 evangelhos e coloquei aqui a explicação. Essa explicação eu não tirei da minha cabeça. Eu fui nos grandes manuais da igreja que explicam os evangelhos, explicam, por exemplo, um manual belíssimo que é da Universidade de Navarra, do Opus Dei, na Espanha. Uso também 3 coleções chamadas Comentários Bíblicos, excelentes, que é da editora Loyola. Então, usando bons manuais que explicam, eu fiz essa explicação aqui, tá certo? Bom, quero recomendar também, quando eu comecei a Escola da Fé, olha, eu nem sei exatamente há quantos anos atrás, mas já está pegando aí perto de uns 30 anos. Os primeiros trabalhos que eu fiz na Escola da Fé, quando eu comecei, foram esses 3 livros aqui. Tanto é que eu chamei de Escola da Fé 1, 2 e 3. Porque aqui está a base da fé católica, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Nós vamos conversar sobre isso. Depois de muito tempo que a gente começou a Escola da Fé, eu acho que eu ainda tinha cabelo preto na época ainda, agora já branqueou. Né? A gente usou muito esse material. Então tá aí, vamos continuar com o nosso programa falando sobre a Palavra de Deus. Está aí. Pode colocar aí para nós, Micheline, vamos em frente. Está aí, olha. Olha que coisa bonita que fala o profeta Isaías, 700 anos antes do Evangelho ser escrito. O profeta Isaías, que foi ali de Jerusalém, profetizou muito contra as idolatrias, dizendo para o povo, ou a gente muda, ou Deus vai levar a gente para o exílio da Babilônia, que acabou acontecendo, né? Mas Isaías fala, olha que bonito, tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem a ter fecundado, e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Veja que já lá no Antigo Testamento, 700 anos antes de Cristo, já se tinha esta certeza, né, que aquilo que os profetas colocavam eram inspirados por Deus. E que não volta para Deus sem antes dar fruto. Agora, é claro que para que a palavra de Deus dê fruto, é necessário que o coração acolha essa palavra, né, como aquela terra boa que Jesus diz, né? Jesus fala que o semeador saiu semeando e a semente caiu em 4 tipos de terreno diferentes, né? Só num terreno é que deu fruto. Interessante, 3 terrenos não deram fruto. O que equivale a dizer que 25% dos corações, mais ou menos, se abrem para a palavra de Deus. Então, ali é uma terra boa, não tem espinhos que sufocam a planta, não é uma terra dura da beirada da estrada, né? Não é também aquela
terra no meio das pedras, que a plantinha não tem raiz, é a terra boa, movida, adubada, solo corrigido, então dá fruto. Então, é preciso que a gente tenha um coração assim, um coração preparado para receber a palavra de Deus. O que é esse coração preparado? É um coração sem pecado, é um coração disposto a amar a Deus, disposto a fazer a vontade de Deus. Sabe, porque para a gente ler a palavra de Deus, você tem que ter disposição. Eu quero crescer, eu quero me santificar, eu quero fazer a vontade de Deus. É esse terreno preparado, que o profeta Isaías diz que acontece isso. O Catecismo da Igreja diz uma coisa bonita, né? Cristo dotou os pastores, olha que coisa importante, do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costume. Ou seja, quando a hierarquia da igreja, o magistério da igreja nos ensina, não pode errar. Eu não estou falando um padre isolado, um bispo isolado, não, o magistério da igreja. Os documentos, por exemplo, o catecismo da igreja, não pode ter erro. Ele diz aqui, não é? Está lá no 1890, muito importante esse parágrafo do catecismo. Para manter o povo de Deus na verdade que liberta. Olha que coisa fortíssima que o catecismo está dizendo. Deus conferiu ao magistério da igreja a infalibilidade quando ensina a fé e os costumes, a moral. Por isso que nós temos um credo que tem 2000 anos e nunca mudou. Nós temos 7 sacramentos que têm 2000 anos e nunca mudaram. Por quê? Porque é uma palavra verdadeira. Aquilo que é verdade não muda. Não sei se você percebe isso. Eu dei aula de física 40 anos. O que eu ensinava para os alunos? Princípio de Arquimedes. O que faz um balão subir? O que faz um navio não afundar? O princípio do empuxo. Quem que descobriu isso? Arquimedes. 300 anos antes de Cristo. Até hoje eu continuo ensinando nas escolas, porque é uma verdade. Quando você estudou matemática, você estudou o teorema de Pitágoras, lembra? O quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos, lembra? A2 igual a B2 mais C2. Quando é que isso foi descoberto? 400 anos antes de Cristo. E ainda hoje nós ensinamos a mesma coisa. Por quê? Porque é verdade. E esta verdade, que é o próprio Jesus Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa verdade não muda, entendeu? Por que as coisas mudam? Porque não chegaram na verdade absoluta. Toda hora você troca de celular. Toda hora não, né? Quem pode, né? Mas por quê? Porque a verdade vai crescendo, até chegar num ponto que talvez tem que passar de celular para outra coisa. Bom, mas vamos aqui. Então, isso aqui é muito importante. A Bíblia precisa ser... Não pode passar. A Bíblia precisa ser interpretada. Isso é uma coisa muito importante. Ela foi escrita em hebraico, aramaico, grego. Olha a complexidade da Bíblia. Alguns livros foram escritos em hebraico. Por exemplo, Mateus escreveu em hebraico. Né? Mas o Novo Testamento todo praticamente foi escrito, tirando Mateus, em grego. E algumas coisas têm em aramaico. Desde aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo. Desde lá de Moisés, a Bíblia vem sendo escrita. Então não é fácil você compreender 3.000 anos de escritos num povo oriental que tinha uma cultura completamente diferente da nossa. Então a Bíblia tem que ser interpretada. Aí é que mora o perigo. Se a gente quer interpretar do jeito que a gente quer, por isso que você tem uma série de outras denominações aí separadas da igreja. Por quê? Porque cada um quis interpretar do seu próprio jeito. Infelizmente, a Reforma Protestante inaugurou o livre exame da Bíblia. O que é o livre exame? Aí eu interpreto como eu quero, porque o Espírito Santo me inspira. Espera aí. O Espírito Santo inspira sim, mas primeiro a igreja. Primeiro a igreja. Né? Vamos lá. Então, está aqui, ó, por homens que usaram muitos gêneros literários. Olha quantos gêneros literários diferentes você encontra na Bíblia. Leis, tem genealogia, você coloca Mateus, né? Começa no primeiro capítulo dele,
a genealogia de Jesus. Lucas coloca a genealogia de Jesus de outro jeito, né? Depois, oráculos, são profecias. Depois, oráculos proféticos, poemas, você vai encontrar poemas na Bíblia, poesias, parábolas, relatos históricos, você vai encontrar cartas, o Apocalipse, que é um gênero literário dificílimo. Ainda não coloquei aqui os chamados midraxes. Por exemplo, um livro tipo Esther, tipo Judite, é um midrax. O que é um midrax? É uma história do povo que o escritor sagrado escreveu com uma ênfase assim, muito fervorosa, para levantar, né, o ânimo religioso do povo. É um midrax. Então, o que acontece? Cada gênero literário desse, você tem que interpretar de um jeito. Você não pode interpretar uma parábola do mesmo jeito que você interpreta uma lei, que interpreta um oráculo profético ou que interpreta um apocalipse. Então, veja a complexidade que é o estudo bíblico. Não é fácil, não. Aqui eu tenho uma coleção de livros, 5 volumes, que é um curso bíblico. Aqui a gente vê a complexidade que é você estudar cada livro da Bíblia. Eu levei muito tempo para escrever isso daqui. Ainda falta publicar um último volume, que é o volume 6, que são sobre as cartas dos apóstolos, né? Eu queria, de modo especial, recomendar esse primeiro, onde eu explico essas coisas aqui. Esse primeiro volume, Introdução à Bíblia e o Pentateuco. O Pentateuco são 5 primeiros livros da Bíblia. Aqui eu coloco o seguinte, uma introdução. Como é que você deve ler a Bíblia? Como é que você deve entender a Bíblia? O que é um gênero literário? Como é que você tem que interpretar cada gênero literário? Sabe, os exegetas, o que é o exegeta? O exegeta é aquele estudioso da Bíblia que mergulhou profundamente na história do povo que escreveu, da pessoa que escreveu, no gênero literário que ele escreveu. Então ele desdobra, entende? Os conceitos da época. Eu não posso ler um texto do Bíblia que foi escrito há 2000 anos atrás com a mentalidade do século XX, XXI. Eu vou entender errado. Assim como a gente não pode, por exemplo, interpretar um fato da história da igreja que aconteceu há 1000 anos atrás com a mentalidade de hoje. A cultura muda, entenderam? Então, o que eu quero ressaltar é o seguinte, é bom a gente fazer um curso bíblico, né? Eu gravei uma vez um curso bíblico em 100 horas, e gravei em CD, 100 horas. Expliquei os 72 livros da Bíblia. Só que o CD acabou, né? Quase ninguém mais usa CD, os carros nem tem mais o aparelho para ler CD, né? Então, aí o que eu fiz? Passei a fazer em livro. Então, o que estava lá em 100 horas em livro, eu transformei em 6 livros para que o povo tenha na mão aí. Eu não estou dizendo que não exista bons manuais que explicam a Bíblia. Existem, acabei de falar aqui, né? O manual lá de Pamplona, lá da Espanha, do Opus Dei, mais de 1000 páginas, explica a Bíblia inteirinha. Citei os 3 volumes da Loyola, comentários bíblicos, muito bom. 3 volumes grossos, que ele explica do Gênesis ao Apocalipse. Então, também é uma maneira de você fazer um curso bíblico, você lê esses livros, ok? Bom, vamos para mais um intervalo? A gente volta aqui para a gente completar essa nossa aula de hoje com mais um bloco. Gente boa, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Tá aí? Eu quero só mostrar aqui com um pouco mais devagar, esses livros que eu escrevi sobre um curso bíblico e que falta publicar só o 6º volume. O 6º é o último, são sobre as cartas de São Paulo e o Apocalipse, uma explicação também do Apocalipse. Então, começando aqui no primeiro, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Penta quer dizer 5. São Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. O segundo são os livros históricos da Bíblia, muito importante, conta a história do povo judeu. Além do Êxodo, né? Além
né? Aqui você vai encontrar os livros, por exemplo, de Josué, o livro dos Juízes, dois livros dos Reis, 2 livros das Crônicas, 2 livros de Macabeus, o livro de Esther, Judite, Tobias, e os livros históricos. Como é que eu devo ler esses livros? Como é que eu devo entender? Depois nós temos, livro histórico é esse daqui, desculpa, mostrei errado. Aqui são os sapienciais. Os sapienciais são um livro de sabedoria. Sabedoria, Eclesiástico, Eclesiastes, Salmos, Cântico dos Cânticos. São livros que os judeus acumularam muita sabedoria, não só deles, mas dos povos também com que eles conviveram, né? E aquilo que a igreja aprovou. Depois nós temos os evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Então, análise dos 4 evangelhos. E é muito interessante a gente saber, por exemplo, o que Mateus escreveu, que Lucas não escreveu, que João não escreveu. O que só Lucas escreveu, o que só Mateus escreveu, o que só Marcos escreveu, o que só João. Por exemplo, o Evangelho de João é completamente diferente dos outros 3. Os 3 primeiros são chamados de sinóticos, porque são uma síntese histórica. Já João não. João levantou voo. Então, por exemplo, cada evangelista ele tem uma espécie de um símbolo, né? Mateus é o homem. Por quê? Porque ele começa com a genealogia de Jesus como homem. Marcos é o leão, porque ele começa com a pregação de João Batista no deserto, onde morava o leão. Lucas é o touro, o boi, porque ele começa com aqueles sacrifícios no templo, onde ofereciam os animais. E João é a águia, porque a águia voa alto. Então, o Evangelho de João é aquele evangelho que é muito mais teológico do que descritivo. Então, os evangelhos se completam, né? E depois, por fim, nós temos também, por fim não, é antes desse, os livros proféticos. Você sabe que tem 4 grandes profetas na Bíblia: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. 4 grandes profetas. E depois os chamados 12 profetas menores. Menores por quê? Não é porque as profecias deles não foram importantes. É importante. É que eles escreveram menos do que os outros. Então são chamados profetas menores. Bom, material para estudar a gente tem. Tem aqui na livraria da Canção Nova, na loja da Canção Nova, loja.cancionova.com, e também na nossa loja da Cleova, loja.cleovas.com.br. Vamos em frente, completar a nossa aula de hoje, né? Então, aí eu já estava falando da genealogia, dos oráculos, etc. Tal. Pode passar. Então, o magistério da igreja. O que é o magistério da igreja, gente? Jesus instituiu um magistério. Magistério, você sabe, é quem ensina. O professor tem uma cátedra, né? O chefe de uma disciplina, professor catedrático. O Papa tem lá a cadeira dele, que fica lá na Basílica São João do Latão, é a cátedra do Papa, onde o Papa senta. Quando o Papa vai proclamar um dogma, o Papa senta na cátedra dele, ex-cátedra, né? Muito bem, então, o magistério é formado pelo Papa e pelos bispos, porque Jesus falou para Pedro o seguinte: o que você ligar na terra, Pedro, eu ligo no céu. Então, se o Papa diz assim, nós vamos celebrar o Natal no dia 25 de dezembro, o céu celebra 25 de dezembro. Nós vamos celebrar o nascimento de Nossa Senhora no dia 8 de setembro, o céu celebra. Que coisa bonita, Pedro dá ordem para o céu, o Papa dá ordem para o céu, porque Jesus autorizou. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Olha que coisa bonita, gente. Então, esse é o magistério da igreja. E Jesus falou também para os apóstolos junto com Pedro: o que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Então, o magistério, quando a igreja reúne em concílio, por exemplo, Concílio Vaticano II, os documentos, o catecismo, são documentos do magistério, certo? Então, o magistério da igreja recebeu de Deus o carisma de interpretar sem erro a Bíblia, afirmou o Concílio Vaticano II. Pode passar. Olha que citação importantíssima do Concílio Vaticano II na Dei Verbum. Dei Verbum número 10. Dei Verbum quer dizer a palavra de Deus, né?
O ofício de interpretar, olha, o ofício quer dizer o trabalho, a missão de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, que a transmitida é a tradição, que eu já expliquei, não ficou escrito. Foi confiado unicamente, presta atenção nessa palavra, ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Então, o que o magistério da Igreja Católica está dizendo para nós? O ofício, o trabalho, a missão de interpretar autenticamente a palavra de Deus, sem erro, cabe ao magistério da igreja. Por isso, gente, que eu não faço uma palestra, eu não escrevo um livro, eu não faço um programa de televisão, sem eu consultar primeiro o catecismo da Igreja Católica, naquilo que eu vou falar. Por quê? Porque eu não quero enganar os outros e não quero enganar a mim. E não quero pecar, porque é pecado ensinar errado. Não é? Na universidade, se você ensinar errado, olha, é um perigo, você pode ser mandado embora. E na igreja? Na igreja pode ensinar errado? Pode não. Tá certo? Eu acho uma coisa impressionante, sabe, gente? Hoje, para você ser professor, numa universidade, por exemplo, aqui em São Paulo, USP, Unicamp, né? Você tem que ter no mínimo de doutor na sua disciplina. Olha a seriedade que se leva na universidade, sabe? Eu, como trabalhei na universidade 40 anos, né? Como professor de física, matemática, a seriedade que eu aprendi na Unesp, na USP, essa seriedade eu procuro aplicar também na religião. Aqui também eu tenho que ter, se na universidade ensinar errado é crime, na igreja ensinar errado é pecado, é heresia. Então, tem que tomar cuidado. Então tá aí, pode passar. Santo Agostinho, olha que bonito dizer Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu lá em 354, morreu em 430. Olha o que dizia esse gigante da igreja, um dos maiores padres da igreja, Santo Agostinho. Eu não creria, não acreditaria no Evangelho, se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Ele escreveu numa carta, numa epístola contra os maniqueus. Olha o que Santo Agostinho diz: eu não acreditaria nos Evangelhos se não fosse a Igreja Católica dizer para mim que isso aqui é a verdade. Olha que testemunho. Olha a força da Igreja Católica para Santo Agostinho. Né? Então, na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades. Deus escolheu os homens e é engraçado, né? Tem escritor da Bíblia que era culto, Isaías era culto, mas Deus pega um Amós, profeta, que era um boiadeiro de hoje, um plantador de sicômoros, mas não interessa, Deus inspirou para ele escrever. Deus é Deus, né? A fim de que, agindo ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que ele próprio queria. Ele quem? Deus. Então Deus ilumina a inteligência. O que é a inspiração bíblica? É a iluminação da inteligência para que o autor sagrado, na cultura dele, na ferramenta literária que ele tem, ele escreva uma verdade religiosa. Agora, tirar essa verdade religiosa desse contexto é uma coisa que a igreja nos ensina. Eu vou fazer uma comparação aqui, rapidinha. Você vai numa farmácia comprar um remédio líquido, por exemplo. O remédio vem dentro de um vidro. O vidro vem dentro de uma caixa. E o farmacêutico põe aquela caixa dentro de um saco plástico para você levar para casa, não é assim? Você chega em casa, joga o saco plástico fora, ou então você guarda ele. A caixa não interessa, o vidro não interessa. O que interessa? O remédio que está lá dentro. A Bíblia é assim. A Bíblia, ela vem dentro de um vidro, de uma caixa e de um plástico. Tem gente que acha que a Bíblia é a caixa. Outro acha que a Bíblia é o plástico. Outro acha que a Bíblia é o vidro. Não, é o remédio.
Agora, quem é que consegue enxergar esse remédio lá dentro? A igreja. Porque tem os olhos do Espírito Santo. Então, no meio de uma parábola, ela enxerga a verdade. No meio de uma genealogia, no meio de um poema, no meio de um cântico, no meio de... Entendeu? Vamos lá, pode passar. Como os escritores da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo, a igreja afirma que os livros da Bíblia ensinam fielmente e sem erro a verdade que Deus quis revelar em vista da nossa salvação. De novo, a Dei Verbum do Concílio Vaticano II que diz isso. Tem gente que fala assim, não, na Bíblia tem erro, tem absurdo na Bíblia. Não tem. O que tem de errado na Bíblia? A interpretação que eu faço. Aí é que está. Aí é que está. Tem gente que lê o Cântico dos Cânticos, acha um absurdo, tem coisa errada aqui, está falando até meio de sensualidade. No entanto, era o livro de preferência de um santo doutor da igreja místico, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, enxergava no Cântico dos Cânticos o amor profundo de Deus à nossa alma. É questão de saber interpretar. Não tem erro, certo? A igreja garante na Dei Verbum número 11. Em frente. Então está aí, olha, é um perigo interpretar a Bíblia erradamente, sem a luz do magistério da igreja. E aqui eu quero destacar isso que São Pedro fala. Olha, São Pedro, quando ele fala das cartas de São Paulo, São Pedro fala algo muito interessante. Olha o que São Pedro fala. Ele diz assim, sobre as cartas de São Paulo, no tempo que São Paulo ainda era vivo. São Pedro fala assim, é o que ele quem? São Paulo, faz em todas as suas cartas, nas quais ele fala desses assuntos. Ele coloca, nelas algumas passagens difíceis, olha aí, de entender, cujos sentidos espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam. São Paulo está falando de espíritos pouco fortalecidos, poucos preparados, para a sua própria ruína. Olha o perigo. Para a sua própria ruína. Como fazem também com as demais escrituras. Está na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16. O que São Pedro está dizendo? Vamos refletir sobre esse versículo um pouquinho. São Pedro conhecia São Paulo, eles se encontraram em Roma, morreram em Roma juntos, ambos falavam a mesma língua, o hebraico, o aramaico, e Pedro achava difícil entender algumas passagens de São Paulo. E ele dizia, olha, e os ignorantes, despreparados, que interpretam isso aqui errado, pode estar interpretando para a sua própria ruína, como fazem com as demais escrituras. O que Pedro está dizendo? Se eu interpretar a Bíblia erradamente, eu posso estar pegando um caminho de perdição. Não sou eu que estou falando, é São Pedro, olha aqui, para a sua própria ruína, como fazem com as demais. Então, gente, vamos ler a Bíblia todo dia, toda hora, mas de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Igreja católica, apostólica, romana, que montou a Bíblia e ele tem, com a inspiração do Espírito Santo, também a interpretação. Em frente, para interpretar corretamente a Bíblia, então é preciso saber que os autores humanos, eles quiseram realmente dizer o que Deus de fato quis nos revelar. É o que a igreja ensina. Agora, isso tem que ser entendido. Pode passar? A Bíblia não é um livro de ciências e nem de etnologia. Etnologia são tudo das raças, né? Mas de verdades religiosas transmitidas na cultura e na literatura dos escritores sagrados. Então isso aqui é muito importante. Por que a igreja fala que eu não posso interpretar a Bíblia ao pé da letra? Então está lá no livro do Gênesis, o mundo foi criado em 6 dias. Não foi 6 dias. A maneira do escritor sagrado explicar que Deus criou o mundo. A gente sabe que o mundo começou a existir 14 bilhões de anos atrás. A ciência já provou isso e a igreja endossou. Começou lá no Big Bang, naquele ovo cósmico, né? Que abriu num facho de luz. Olha quando o Gênesis fala, como é que Deus começou a criar o mundo? Fiat lux, faça-se a luz. Aquele fecho de luz tinha mais de 2 bilhões de graus de temperatura.
Era como a luz, assim, uma energia pura, que foi transformando lentamente em matéria, através do chamado bóson de Higgs. Acho que vocês lembram quando a imprensa, quando descobriram o bóson de Higgs, uma matéria que transforma energia em matéria e possibilitou começar a surgir o universo. Isso levou 4 bilhões de anos. Talvez a humanidade tenha apenas aí 100 mil anos ou 200 mil anos. Então, a Bíblia, ela não é um livro, primeiro, de ciência, segundo, não é um livro de etnologia, é um livro de verdades religiosas. Então, o que a gente tem que procurar na Bíblia? A verdade religiosa. Ok? Então, com isso, eu quero completar este nosso programa, né? Leia a Bíblia, se prepare para ler a Bíblia, faça um curso de Bíblia quando você puder, e você vai ver quanto alimento sólido você vai receber. Ok? E eu quero terminar, como eu faço sempre, pedindo a algum sacerdote que nos acompanhe, algum diácono, que nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.